Oi gente, tudo bom? Na aula de hoje, vamos aprender tudo sobre os átomos, os seus principais pesquisadores e as suas principais características e conclusões. No século passado, com as pesquisas avançadas da natureza do microscópio, foi descoberto o átomo como sendo a menor partícula existente, sendo menor que algumas bactérias ou alguns protozoários. Os átomos foram cada vez mais estudados e assim foram mais descobertos os seus componentes, elétrons, nêutrons e prótons. Essa natureza colaborou e ainda colabora com diversas áreas sociais, como a medicina, a engenharia, a biotecnologia, entre outras. Então hoje a gente vai aprender bastante na nossa aula hoje. Fala pessoal, tudo bom? Então, para começar a nossa aulinha hoje, a gente vai começar falando sobre o modelo de Dalton, que em 1808 o professor inglês Dalton propôs uma explicação bem simples sobre a natureza da matéria. A proposta foi baseada em fatos que foram experimentais. Então, os principais foram assim, que toda matéria é composta por minúsculas partículas chamadas de átomos. Todo átomo de diferentes elementos apresentavam massa e propriedades diferentes. Todos os átomos são permanentes e indivisíveis. As reações químicas correspondem a uma reorganização de átomos e os compostos são formados pela combinação de todos os elementos diferentes em proporções fixas. Então como que a conservação da massa durante uma reação química, que é a lei de Lavoisier, e a lei da composição definida, que é a lei de Proust, passou a ser explicada a partir desse momento, e foi por meio de ideias lançadas pelo próprio Dalton, tá? O segundo modelo atômico, que é o de Thomson, que ele fez uma proposta diferente, que seria como que ele pode dizer? Ele demonstrou que esses raios podiam ser interpretados como sendo um feixe de partículas carregadas de energia elétrica negativa. Então, essas partículas denominou-se elétrons, por meio de campos de magnético e elétrico, tá? Pode-se determinar que é uma relação de carga e massa do próprio elétron. E esse modelo foi o primeiro modelo que teve a visibilidade do átomo e ficando conhecido como o famoso pudim de passas, né? Daí, segundo Thomson, o átomo seria um aglomerado composto de uma parte de partículas positivas pesadas, que seriam os próprios prótons, e as mais leves, que seriam os elétrons, né? Que seriam também as negativas, tá? Obrigadão, gente. Rutherford bombardeou com partículas alfa uma fina lâmina de ouro. Ele notou que a maior parte das partículas atravessou a lâmina, mas algumas foram repelidas ou desviadas. O motivo de algumas partículas serem repelidas é que bateram de frente com o núcleo atômico do ouro, situado no meio do desenho. Assim, a experiência de Rutherford provou que o átomo possui um grande vazio, um espaço muito grande entre os elétrons e os prótons do núcleo. Os elétrons são atraídos pelo núcleo, porém o colapso do átomo não ocorre, caso contrário não existiríamos. O que impede o elétron de colidir com o núcleo é o princípio das transições quantizadas de energia. Segundo este princípio, apenas transições eletrônicas que envolvam determinada quantidade de energia são permitidas. Essa quantidade de energia é múltipla de uma unidade de energia denominada quantum. Transições que envolvem quantidades diferentes do que os valores quantizados não ocorrem. Como a energia de um elétron está relacionada à sua distância ao núcleo, o elétron poderá deslocar-se até o núcleo somente se a energia relacionada a esta transição for igual ao valor quantizado. Caso contrário, a transição não ocorrerá. Esta ideia foi proposta pelo físico Niels Bohr e originou o modelo atômico denominado de modelo das camadas eletrônicas. O modelo de Bohr diz que o átomo tem elétrons que ocupam níveis de energia discretos e definidos. Já o princípio da incerteza diz que ao definir a velocidade de um corpo,
perdemos a noção de sua posição. Assim, não seria possível definir um nível de energia sem perder a informação da posição do elétron. Então, não existe uma contrariedade entre o modelo de Bohr e o princípio de Heisenberg. Esse princípio diz apenas que não é possível medir as variáveis atômicas sem perder a precisão de algum aspecto, o que impede a prova da validade do modelo de Bohr em termos científicos. Este na imagem é Louis de Broglie. A hipótese de a matéria ter comportamento ondulatório, ondas de elétron, fora criticada por grande parte da comunidade científica quando lançada, porém comprovada mais tarde experimentalmente. A dualidade partícula-onda é expressa matematicamente relacionando o comprimento de onda associado à matéria em função do momento que a mesma se possui.